Olá, meus alunos, mais uma aula remota, né? Estamos juntos para aprender mais um pouco. Estamos dentro dos assuntos do livro didático. Você agora tem seu livro, acompanhe lá o capítulo da Revolução Francesa. Esse movimento, a Revolução Francesa, foi tão importante que ela mudou as etapas da história. Sabiam disso? Para você ter uma ideia, o movimento aconteceu em 1789, tá? Com a queda da Bastilha, que é um evento hoje que os franceses comemoram todo ano, certo? Porque a partir desse movimento a revolução pôde de fato acontecer, tá certo? E aí, em 1789 começou, certo? Para você ter uma ideia, a idade moderna, né? A idade moderna que estava já há um bom tempo, certo? No mundo. E a Idade Moderna, a partir da Revolução Francesa, certo? Aí nós temos a Idade Moderna chegando no seu final, porque ela havia começado desde 1453, quando Constantinopla caiu diante dos turcos otomanos, ali terminou a Idade Média. Aí começou a Idade Moderna, de 1453 a 1789, corrijam aí, porque no começo eu disse que era o início da Idade Moderna, não, é o fim da Idade Moderna, e a partir dali começou a Idade Contemporânea, que está até hoje, ok? Então a Revolução Francesa foi importante. Olha, como a França estava nesse tempo? Com 28 milhões de habitantes, a França no final do século XIII, certo? A partir do século XIII, que é a partir de 1301, é o século XIII, era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos nesse tempo, certo? Vamos saber já já que injustiças foram essas. Os franceses viviam sob um antigo regime absolutista e monárquico, certo? Regime de reis absolutos, que só eles mandavam, só eles diziam, tinha que ser assim, acabou e todo mundo tinha que aceitar. Isso é o absolutismo. Uma sociedade em que duas classes mandavam: o clero, formado pela igreja, todo sacerdote da igreja comandado pelo Papa, e a nobreza, que eram os poderosos, ricos, donos de muitas terras, que viviam na França, certo? Então eles tinham enormes privilégios, essas duas classes. E o rei se apresentava como representante divino. Ainda tinha essa, não é? Representante de Deus na terra, o chamado absolutismo do direito divino. Então o rei, ele se dizia, não vamos dizer um deus como os faraós faziam no Egito, mas ele dizia que era Deus que estava mandando ele fazer tudo aquilo. E aí ficava difícil para as classes mais pobres poder ter seus direitos, tá? Esse era o clima que estava na França. Naquela época a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. Importante, viu? 3 estados. O primeiro estado era o clero, comandado pela igreja, formada pelos padres, pelos monsenhores, pelos bispos, pelos cardeais, não é? Pelos monges, enfim. O segundo estado era a nobreza, certo? Formado pelos duques, pelos marqueses, né? Entendeu? Aqueles cargos que a gente conhece da monarquia, né? Condes e por aí ia. E o terceiro estado era formado pelas classes mais baixas, os camponeses, os trabalhadores das cidades e os burgueses, ok? O rei, os nobres e o clero possuíam terra, poder e privilégio, como o de não pagar quase nenhum imposto, certo? Já o terceiro estado, os camponeses, os trabalhadores e os burgueses, certo? É que sustentava com seu trabalho o primeiro e o segundo estado. E isso estava revoltando o povo, certo? Os camponeses, por exemplo, pagavam a talha e o dízimo, certo? Eles tinham que pagar esses 2 tipos de impostos aqui, tá? E em caso de uma má colheita, eles passavam fome. E isto gerava frequentes protestos. Além de pagar altos impostos,
eles ainda, quando não conseguiam produzir na terra, ainda passavam por dificuldades. E o clero, a nobreza e o rei, lá em cima, no bem bom, não é? Parecido com o país que a gente conhece. E aí, eu quero mostrar para vocês nesse quadro a formação de cada estado, ok? O primeiro estado era composto pelo alto clero, que eram os cardeais, os bispos e os abades. Os abades eram os líderes de mosteiro, né? Os diretores de mosteiros. O baixo clero era formado de padres, frades e monges, ok? Número de componentes que tinha na França do clero: 280 mil pessoas. Situação socioeconômica do primeiro estado: possuíam muitas terras e cobravam dívidas e taxas sobre o batismo, casamento e sepultamento. A igreja cobrava as taxas para batizar, para sepultar e para casar. Ok? O segundo estado, formado pela nobreza, certo? E quem fazia parte dessa nobreza? A família real, mais a nobreza cortesã, viviam na corte, mais a nobreza provincial, viviam em grandes propriedades, em grandes terras, mais a nobreza de toga, que eram os burgueses que compravam o título dos nobres. Quantas pessoas faziam parte desse grupo de nobres? 840 mil pessoas faziam parte desse grupo. A situação econômica deles vivia à custa do Estado ou da exploração do trabalho dos camponeses. E o terceiro estado, o mais baixo, era formado pela burguesia, pelos trabalhadores urbanos e pelos camponeses. E aí, olha o tanto de gente que fazia parte desse grupo: 26 milhões e 880 mil pessoas. Veja que a maioria esmagadora da França fazia parte desse terceiro estado, que era o mais sofredor de todos eles. A injustiça era grande. Você lembra que eu falei que era um país injusto, a França lá? E situação socioeconômica desse grupo: trabalhava para gerar riqueza e os impostos. Os camponeses constituíam cerca de 80% da população francesa e pagavam impostos ao Estado, governo e seus senhores, né, diretos. Então, veja bem que a coisa não estava muito boa, certo? Então, na França do antigo regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo, certo? Mas, devido à baixa produtividade agrícola, quando a situação do plantio não estava tão bom, a oferta de alimentos era pequena e seus preços aumentavam. Era a questão da oferta da lei e da procura, né? Certo? E aí o que acontece? Como na década de 1780 as inundações e secas eram frequentes, que prejudicava tanto a inundação quanto a seca prejudicava o plantio e a agricultura, ok? O que aconteceu? A fome começou a aumentar e atingiu duramente os mais pobres, para variar, né? E aí gerou-se uma grande satisfação social entre eles, que o povo não estava conseguindo nem viver, né, na França. A burguesia também estava muito insatisfeita com o absolutismo monárquico, né? Para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava impostos, encarecendo os preços das mercadorias, certo? E como o poder da compra da maioria da população vinha diminuindo, porque não tinham como plantar, colher e vender e ter seu dinheiro, certo? Muitas empresas faliam, gerando com isso o desemprego, ok? Os pobres da cidade de Paris, que exerciam ofício como ferreiros, sapateiros, entre outros, eram conhecidos como sans-culottes. O que é o sans-culotte? Certo? O que era esse sans-culotte? O sans-culotte quer dizer sem culote. E o que era o culote? Era uma calça justa,
que terminava um pouco abaixo do joelho, traje típico dos nobres franceses. Os pobres não usavam esse tipo de calça, nem tinham privilégio na nobreza. Vocês viram nos filmes umas calças que vinham até aqui, né? Embaixo aqui, que nos filmes aparecem. Só o rico podia usar aquele tipo de roupa. O pobre não podia usar. E aqui eu tenho imagens de nobres e do povo simples da sociedade. Veja que aqui à esquerda eu tenho a foto do arcebispo de Sens, quer dizer, um representante do clero, certo? E aqui eu tenho ao centro a foto da nobre Madame Roland, conhecida como Mano Philippon, está aqui, da nobreza. E aqui à direita, uma mulher do povo, do povão. Veja que o rosto dela é um rosto de sofrimento, de insatisfação da situação que estava vivendo. Os dois lá, um bem bom, e a camponesa aqui sofrendo, lutando para sobreviver, né? E aqui eu tenho uma imagem de como o pobre vivia, né? A sua vestimenta. Ele não podia usar aquele culote, ele era o sem culote. Não podia usar, não tinha como, era roupa de rico. Então usavam roupas simples, uma saia até embaixo, e uma outra roupa por cima, uma espécie de lenço cobrindo a cabeça, e assim viviam os mais pobres da França, ok? Então, hoje, nós aprendemos sobre o começo da Revolução Francesa. E por que ela aconteceu? Porque havia muita insatisfação do povo, certo? Na próxima aula nós vamos ver os detalhes dos movimentos dentro dessa Revolução Francesa, tá bom? E concluindo, o exercício de fixação. Quem na sociedade francesa possuía poder de privilégio? Quem? Quem trabalhava para gerar riqueza e pagar impostos? Qual era a composição do terceiro estado? Ele era composto de que tipo de pessoas? Como eram conhecidos os ferreiros e sapateiros em Paris? O que era o culote? Ok? Então façam e nós encerramos a nossa aula aqui. Até a próxima semana.